Agora iniciar a leitura para o signo de Áries no mês de setembro. Essa é uma leitura geral, então não vai ressoar com todo mundo. Aqui a intenção não é prever acontecimentos absolutamente impactantes que vão mudar a sua vida e tudo mais. A intenção não é essa. A intenção é que a gente acesse algum tipo de informação que faça com que a gente tenha condição de ter uma vida melhor, mais consciente, que a gente se posicione de uma forma melhor, que a gente consiga tirar mais proveito da vida e no momento, especialmente do mês de setembro, beleza? Então vamos lá, Iris. Eita, já começou assim, né? Começou com a carta da Lua. Para quem não sabe, a carta da Lua fala de algo oculto, de algo difícil de acessar. Eita. Bom, peraí. Tirar logo todas as cartas. Bom. Segundo jogo, para os Arianers, Satanares ou Arianjas, o momento, assim, a energia presente que vem da espiritualidade para o mês de setembro, assim, a mensagem que vem da espiritualidade é uma mensagem que traz uma energia de mistério, de uma dificuldade de alcançar, de acessar alguma coisa. Isso aqui pode ser, por exemplo, às vezes isso aqui é um trauma. Uma coisa que aparece que às vezes é difícil de entender, de acessar e está por ali. Isso aqui pode ser também alguma questão mística, esotérica, essas coisas assim. Existe aqui uma energia de alguma coisa que é muito profunda. Por isso o mistério, o esoterismo, esse tipo de coisa. No momento atual, o jogo sugere que existe um desgaste, uma falta de energia, algum tipo de esgotamento. Quem fala isso aqui é o 9 de espadas. Existe uma tensão aqui, para alguns pode ser ansiedade, para outros pode ser depressão, e é uma coisa que aparentemente é um pouco difícil de entender, mas assim, é difícil de entender porque existem questões aí que são muito profundas e que são potencialmente misteriosas. Então, pode ser alguma questão de origem espiritual ou energética. Ou seja, de repente um banho de ervas pode ser interessante para você, né? O que o jogo apresenta aqui como desafio, quem vem aqui é a carta da estrela, né? É uma carta que fala de cura, é uma carta que fala de busca ou de alcance, efetivamente, da, da sua essência, daquilo que é fundamental para você. Então, pode ser também que você esteja numa pegada, né? numa postura excessivamente material, excessivamente cética, e talvez existam outras coisas num plano mais sutil que esteja sendo um tanto difícil de acessar e também de curar. Então, considerando isso aqui também, alguma questão espiritual ou energética pode ser interessante para você nesse mês de setembro, beleza? O aprendizado. O que me parece aqui é que existe uma espécie de segregação. Você mesmo, assim, você se desmembrando em várias coisas. Eu sou um pouco espiritualidade, eu sou um pouco sensibilidade, mas eu sou um pouco de impulso também, eu não acredito em tudo. E tudo isso faz parte de uma pessoa só, mas parece que você está se compartimentando, se colocando em várias caixinhas. Tá entendendo? A ideia aqui é que você aprenda com algumas feridas e que você aprenda que a sua parte racional e sensível, elas não precisam necessariamente serem inimigas uma da outra. Quando sai o 3 de espadas, muita gente vai dizer que é uma dor, um coração partido, uma decepção, alguma coisa assim. Nesse caso aqui, o que eu vejo é uma briga, um conflito, uma incompatibilidade entre o que é racional e o que é sensitivo, por exemplo. Então, há aqui uma necessidade de você criar uma comunicação entre essas duas partes. Será que eu preciso pensar sempre em tudo, toda hora? Nem sempre. Às vezes você precisa tentar equilibrar essas duas coisas. Quando eu vejo essa carta aqui, eu penso assim: numa briga entre a mente e o coração não existe vencedor, só existe perdedor. A vitória só existe quando eu consigo efetivamente criar uma comunicação entre essas duas partes minhas, entre a minha luz e a minha sombra.
Tá entendendo? Entre a minha alegria e a minha tristeza, esse tipo de coisa. Bom, existe todo esse desafio, existe um aprendizado aqui, existe uma necessidade de se aprender com a dor, com o pesar, com algum tipo de dificuldade, mas o jogo também sugere que a tendência para o futuro é de cura, intuição, sentimentos. Pode ser que surja alguma coisa nova, alguma oportunidade, um conceito, uma forma de agir, uma forma de sentir as coisas, enfim. Pode ser que aconteça, sei lá, um benzimento, pode ser também. Enfim, o jogo indica aqui que existe alguma coisa no futuro que ajuda a curar essas questões que estão se apresentando. Esse tal desgaste do qual eu falei hoje mais cedo. Isso tende a encontrar algum encaminhamento para alguma cura. O conselho é que você não seja uma pessoa impulsiva demais, que você não seja uma pessoa desesperada. A carta que aparece aqui é o 2 de ouros, que é uma carta que fala sobre a dificuldade ou a capacidade de equilibrar duas coisas. Então, o que eu vejo aqui é assim, não pira. Vai devagar, você não vai acertar de uma hora para outra, então você vai ter que tentar, na medida do possível, sustentar algumas questões aí, e com o tempo parece que esse nó começa a desatar. Beleza? Vamos para o campo profissional. No campo profissional, para os arianos, o momento parece ser mais um momento de cura. Então, se alguém está passando por algum tipo de dificuldade aí financeira, tende a surgir alguma coisa que te ajude nesse processo. Detalhes, né? Essa cura tem a ver também com você se encontrar, você se reencontrar consigo. Às vezes você está fazendo umas coisas aí na vida que estão te levando para um caminho que não é o seu, sabe? E aí, quando vem essa carta da estrela aqui como energia principal desse campo profissional e financeiro, é assim: olha, você precisa se reencontrar, você precisa desempenhar uma função que tem a ver com você de forma verdadeira e profunda. Dessa forma, você consegue acessar essa tal essência da estrela que brilha, que guia, que orienta, que traz força espiritual e tudo mais. No momento presente, no momento atual, o jogo sugere. Peraí. Rinite. No momento atual, o jogo sugere uma tentativa de entender racionalmente muito algumas coisas, talvez tentar planejar, talvez tentar controlar algumas coisas. E aí, assim, em parte é importante você aprofundar o seu entendimento sobre o que você está vivendo. Mas cuidado para você não cair numa paranoia de achar que você tem que controlar tudo no mínimo, nos mínimos detalhes. Às vezes, algumas coisas você precisa deixar para alguém fazer. Entendeu? A dificuldade do campo financeiro é de encerrar algumas coisas. Para alguns de vocês, pode ser que você esteja insistindo em alguma coisa, sabendo assim, sentindo que aquilo talvez não vá dar certo. Insistindo em alguma coisa que já acabou. Então, para alguns você quer um trabalho, para alguns você quer uma postura dentro do trabalho, certo? Então, assim, veja, procure identificar o que é que você está fazendo aí que já acabou. Existe alguma coisa que ou finalizou ou está sendo finalizado agora, sabe? E aí é importante você identificar isso para efetivamente dar esse ponto final e seguir em frente. O jogo também sugere que existe uma dificuldade de talvez aceitar uma finalização de alguma coisa aí, porque você tá muito na defensiva, você talvez não acredite tanto assim no seu próprio potencial para se arriscar diante de algumas coisas. Mas o que o jogo também sugere é. Aí eu já vou logo dar a dica aqui, né? Adiantando já a leitura. Seria muito interessante que você se vinculasse a algo ou alguém. Como a gente está falando do campo profissional, isso aqui pode ser você, de alguma forma, inserir dentro do seu campo profissional alguma coisa que seja realmente
que realmente te traga um entusiasmo e uma motivação, certo? Para alguns é tipo assim, eu amo música, mas eu tenho que trabalhar com não sei o quê. Será que você consegue unir essas duas coisas? Pode ser que sim. Para alguns, isso aqui pode significar uma parceria, né? Sei lá, você começando uma sociedade com um amigo, ou tendo alguém que te ajude a fazer alguma coisa, enfim. Não, a minha dica é não hesite em procurar ajuda, aconselhamento, uma sociedade, alguma coisa desse tipo. Porque o jogo está indicando aqui que é o seguinte: existem coisas que finalizam, você está muito rígido, talvez um pouco teimoso com relação a essas mudanças que tendem a acontecer. E aí o jogo também já indica aqui com a carta da torre, no futuro, que existem mudanças profundas, mudanças significativas para acontecer dentro do campo profissional e financeiro. Então, assim, é como se você tivesse. É tipo. Acho que eu já até falei isso em outro vídeo. É tipo, não me empurra que eu já estou na beira. A mudança tá para acontecer, é uma mudança profunda, é uma mudança significante, mas existem coisas dentro de você que já estão resistindo a essa tal mudança. Lembrem-se também que a energia principal que aparece aqui é a carta da estrela, que é uma carta que fala de cura. Portanto, essas mudanças, embora possam ser impactantes, possam ser desagradáveis, elas estão de alguma forma te direcionando para alguma coisa que é melhor. Não é nem que é melhor no sentido de ganhar mais dinheiro, por exemplo, mas é uma coisa que tem mais a ver com você. Bufo. Foi pesado, hein? Eu achei. Então, assim, não fica teimando muito, não, sabe? Deixa a coisa se desenrolar mais, deixa. Se abra para as possibilidades, busque ajuda, parceria, alguém que possa te ajudar com alguma coisa, seja no trabalho, seja ouvindo seus problemas, seja pode ser também você entrando no negócio de alguém, sabe? Mas aqui a dica o conselho desse jogo é que você se vincule a alguma coisa, a alguém. E assim, não é uma coisa qualquer, é uma coisa que para você tem valor, para você, é uma coisa que você gosta, etc. Beleza? Campo afetivo, e que é o campo amoroso ou o campo familiar. Bom, a energia principal que aparece aqui é a sacerdotisa, ou a papisa, também conhecido como a papisa. É uma mulher reclusa. Então, se você está num relacionamento, pode significar que você tem sido uma pessoa um pouco mais fechada, talvez você não esteja se comunicando, ou talvez você esteja uma pessoa mais reflexiva, mais introspectiva, alguma coisa nesse sentido. Mas isso não é uma coisa necessariamente ruim, ou que vai te trazer prejuízos. O jogo sugere aqui que não é, que é uma coisa acertada, no sentido de você estar vivendo um momento que ele demanda de você essa tal introspecção. É como se você tivesse, de alguma forma, se aproximando daquela ideia do casulo, de você se recolher um pouco, refletir um pouco sobre algumas coisas. Porque é como se você estivesse na iminência de algum tipo de movimento, de algum tipo de transformação significativa na sua vida. E aí você está um pouco, apesar do Ariano ser uma pessoa que tende a se jogar muito em algumas coisas, nesse caso aqui é como se vocês estivessem sentindo um momento necessário de recolhimento para você observar algumas coisas. O jogo mostra aqui como desafio ou como desejo, uma vontade de ter um movimento, de ter um desenvolvimento mais assertivo. Tipo assim, eu quero que as coisas deem certo. Só que as coisas para assim, elas não vão dar certo do jeito que você quer ou no tempo que você quer. Então existe um aprendizado aqui nesse sentido também, de aprender a lidar com esses conflitos internos, com a teimosia, com a pressa, com o orgulho, sabe? É um momento de reflexão
E é importante que você possa utilizar esse momento reflexivo para efetivamente olhar para alguma questão que no passado talvez você não estivesse olhando tanto, ou não estivesse dando tanta importância. Existe aqui alguns conflitos que precisam ser olhados com mais franqueza, com mais honestidade, para que eles possam ser apaziguados também. Então, assim, se você tem tido brigas no relacionamento, é importante talvez você dar uma olhada com mais atenção, com mais carinho, com relação a essas brigas, para você não entrar na picuinha, não entrar entre aspas, né, na porrada aí com a pessoa com quem você está se relacionando e acabar tendo efetivamente algum tipo de prejuízo. E o conselho do jogo é para que você utilize esse momento para olhar mesmo aquilo que você talvez no passado não estava vendo. Existe uma resistência da sua parte em olhar talvez para algumas fraquezas e é justamente lá que você vai encontrar alguns conflitos que precisam ser apaziguados, beleza? Como tendência para o futuro, vem aqui o 5 de ouros, que é uma carta que fala de escassez, de perda. Então, isso pode significar que essa introspecção ou esse isolamento aumente. Para alguns, isso aqui pode significar até mesmo um término. Para outros, é um momento de reclusão, de ficar mais pianinho, ficar mais quieto. E isso é necessário para você olhar para dentro, fazer uma tal da reforma íntima e tarará. Por quê? Porque, como eu já disse, isso aqui fala também de uma espécie de processo de casulo, entendeu? Então, é interessante esse olhar para dentro para que você fazer os ajustes necessários e em algum momento acabar tendo a possibilidade de acessar essa energia do cavaleiro de espadas, do cara que vai para cima, do cara que resolve, que toma uma atitude, que é proativo e tudo mais. Então, de um modo geral, existem muitas energias potentes que já mexeram muito na sua vida e você precisa olhar para elas. Para isso, você vai precisar de um pouco de reclusão, de afastamento. Tarará. Se você, dentro desse processo, puder olhar para as suas sombras, para as suas demandas, para aquilo que você no passado não quis olhar, você tende a tirar um proveito melhor disso. De qualquer forma, a tendência aqui no futuro é um momento de maior reclusão ainda. Mas assim, é tipo, tira o time de campo um tempo para fazer as reformas necessárias para depois ir para o jogo com todos os recursos necessários. Beleza? Essa foi a leitura para o signo de Áries. Me siga no Instagram, me siga na Twitch, se inscreve no canal aqui no YouTube. Deixa um comentário, um like, um dislike também, se você não gostar. Comentários, sugestões, tudo mais. Tudo isso ajuda o canal a entregar esse